Exemplo 4. Um automóvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea conforme mostra a figura abaixo. Pergunta-se em quanto tempo o automóvel percorrerá 30 km. Solução: o gráfico corresponde a uma função do primeiro grau, ou seja, uma função do tipo y é igual a x mais b. Substituindo x por 5 e y por 10, obtemos 5a mais b igual a 10. Substituindo x por 20 e y por 20, obtemos 20a mais b igual a 20. Resolvendo o sistema 5a mais b igual a 10 e 20a mais b igual a 20, encontramos a igual a 2/3 e b igual a 20/3. A função é, portanto, y igual a 2/3 de x mais 20/3. Para y igual a 30, obtemos 30 é igual a 2/3 de x mais 20/3. Implica que x é igual a 35. O automóvel percorrerá 30 km em 35 minutos. 3. Zero da função do primeiro grau. Chama-se zero ou raiz da função do primeiro grau f de x igual a x mais b, o valor de x para o qual f de x é igual a zero. Assim, f de x é igual a zero implica a x mais b igual a zero, implica a x é igual a menos b e x é igual a menos b sobre a. Então, a raiz da função f de x igual a x mais b é menos b sobre a. Determinemos, como exemplo, a raiz da função y igual x menos 1. Temos x menos 1 igual a 0, implica x igual a 1. O número 1 é a raiz da função y igual a x menos 1. Observe na figura ao lado que o gráfico da função corta o eixo x no ponto 1, 0. Calcule o zero de cada uma das seguintes funções. Estudo do sinal da função do primeiro grau. Estudar o sinal da função do primeiro grau, y é igual a x mais b, é determinar os valores reais de x, para os quais se tenha y menor que 0, y igual a 0 ou y maior que 0. Sabemos que y é igual a 0 se x for igual a menos b sobre a. Para conhecermos os valores reais de x, de modo que se tenha y menor que 0 ou y maior que 0, devemos considerar o sinal do termo a. Se a for maior que 0, a função é crescente. Neste caso, temos x menor que menos b sobre a, implica que y é menor que 0. E, se x for maior que menos b sobre a,
implica que y é maior que zero. Observe o esquema no gráfico. Se x for menor que a função é decrescente. Nesse caso, temos x menor que menos b sobre a, implica y maior que zero. E x maior que menos b sobre a, implica y é menor que zero. Observe o esquema ao lado. Vamos resolver como exemplos alguns exercícios. Exemplo 1. Estudar o sinal da função y é igual a 2x menos 3. Solução. Calculemos o zero da função y igual a zero. Implica 2x menos 3 igual a zero. Implica 2x igual a 3. Isso é, x é igual a 3 meios. Como a é igual a 2, que é maior que zero, temos o seguinte esboço do gráfico. Então, para x menor que 3 meios, y é menor que zero. Para x igual a 3 meios, y é igual a zero. E, para x maior que 3 meios, y é maior que zero. Exemplo 2. Estudar o sinal da função y é igual a menos 2x mais 3. Solução. Calculemos o zero da função y igual a zero, implica menos 2x mais 3 igual a zero, implica menos 2x igual a menos 3. Ou seja, x é igual a 3 meios. Como a é igual a menos 2, menor que zero, temos o seguinte esboço do gráfico. Então, para x menor que 3 meios, y é maior que zero. Para x igual a 3 meios, y é igual a zero. E para x maior que 3 meios, y é menor que zero.